A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal e que assiste os nossos vídeos, por gentileza, inscreva-se no canal, que você receberá os nossos vídeos de primeira mão. Antes de partirmos para os vídeos que vamos gravar hoje, fazer um pequeno análise, né, irmãos, do vídeo que postamos sábado, mostrando, né, as incoerências dos anciães do Braz, principalmente o Mazola, Luiz Carlos, Hélio Bianchi, o Isaac Erquedeque, da Vila Yara, né, irmãos? E a Irmandade, muito da Irmandade, compartilhou, principalmente no Brasil, na Europa, na Inglaterra, em todo o mundo, o vídeo foi compartilhado das pregações contraditórias dos anciãos do Braz. Agora você, que defende muito o ministério do Braz, né? Veja isso daqui. Ele falou que aquele que não tem nada, que não tem dinheiro, é porque não tem Cristo, não tem o Cristo. Entenda bem, irmão. O Cristo que ele falou ali não é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Cristo aí das entidades secretas. Ele falou o Cristo, não teve nenhum respeito para com o nome do Senhor. E aí, o próprio Mazola fala que a congregação é a graça. No outro pregação ele fala que a graça é Jesus Cristo. Os irmãos veem como é que fica a cabeça da Irmandade, né, irmão? Fica falando coisa com coisa. O Luiz Carlos já falou que o favor imerecido é uma expressão tola, né? Que a pessoa, para crer, cada um crê, porque toda a humanidade tem fé. Já no outro vídeo ele fala que para crer Deus tem que dar fé. E o Isaac Marquezec, né, da Vila Yara, falou que os propósitos de Deus nós não podemos saber pela Bíblia. Então, ele menosprezando, humilhando a Sagrada Escritura. Eu queria perguntar para esse ancião qual é o outro livro que fala dos propósitos de Deus, a não ser a Bíblia, a não ser a Escritura Sagrada. Eles menosprezam a Bíblia, irmão. Porque esses homens, irmão, já foram vomitados muito tempo, irmão. E outra coisa, Mazola falou, o filho está nas drogas. A única maneira de resgatar filho das drogas é se você tiver o seu crédito acumulado diante de Deus. Então já não é Cristo mais que resgata. É o crédito. Irmão, este outro vídeo foi pregações bizarras do Conselho de Anciães do Braz. Irmão, eles afundaram a congregação.
Esses homens já caíram há muito tempo. Você que está aí, que está respeitando eles, reverenciando ele, você está igual a eles, mentindo, enganando os outros. Como é que fica? Irmão, como é que fica a mente da Irmandade no meio de tanta mentira, tanto engano? O Hélio Bianco falou que a coleta é santa, ela faz parte da salvação. Mazola falou que Cristo não entrou no céu. Se ele não entrou, ele está onde? Está em Marte, em Júpiter, Saturno. Aonde que está a Mazola? Então, como é que fica a mente da Irmandade diante dessas pregações enganosas? Irmão, e o Isaac Marquezete falou que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque nela tem o diabo falando. Irmão, na Bíblia não só tem o diabo falando, tem Caim, com falta de educação com Deus falou para Caim: Caim, cadê teu irmão? Ele falou: sou eu, porventura, guardador do meu irmão. Tem lá a palavra de Caim, tem a palavra também de Absalão, montando ali a estratégia para tomar o reino do seu pai, né? Ali nós encontramos as palavras de reis ímpios, nós encontramos, né, a mentira do diabo no jardim do Éden. Irmão, será que a mentira do diabo não é a palavra de Deus, mas o registro que a Escritura faz da mentira do diabo é a palavra de Deus? Na tentação ali, por que está escrito o diabo? Se o diabo está falando ali, não é a palavra de Deus, irmão? Irmão, nós temos que saber que quando se fala da palavra de Deus, não está se falando de Deus, falando diretamente do céu. Está falando sobre o registro que está na Escritura sobre o que o diabo falou. Está se relacionando ao registro. É o registro que é inspirado. Por quê? Porque como nós vamos saber que o diabo tenta, se não tivesse as expressões dele na Bíblia? As expressões ali são inspiradas, porque não está se referindo à inspiração, não está se referindo só àquilo que Deus fala diretamente, está se referindo também até as coisas erradas que está escrito ali, para ficar como registro da inspiração divina, para o povo saber quando é o diabo e quando é Deus. Então, é o registro ali. Lucas, tanto Lucas registrou, como Mateus também registrou, como Marco também registrou, da tentação, da fala do diabo ali, porque fica o registro, é o registro que é inspirado, registro que é inspirado. A fala do diabo ali não desconstrói a inspiração da palavra. Eles, como não estudam as línguas original, são uns analfabetos bíblicos, né? Porque se estudasse a língua original, ia ver na língua original ali o que o diabo falou na palavra técnica da inspiração. Ali está que a palavra do diabo não tirou a inspiração da Escritura Sagrada. Antes foi um registro
registro. A palavra de Deus não é só no sentido de Deus falando diretamente do céu, mas é palavra de Deus no sentido dos registros que foi feito dos acontecimentos, tanto de coisas erradas como de coisas certas. Por que a Bíblia registrou? Para nós saber aonde está o erro e aonde está a verdade, aonde está o diabo agindo e aonde está Deus agindo. Então, este contexto não tira a inspiração de Deus. Agora, ele falou que a Bíblia contém a palavra. Onde é que está escrito isso? Que a Bíblia contém a palavra. Tudo é invenção do Braz, é invenção dos anciãos. Nem original, nem nos escritos originais, nem nos manuscritos do primeiro século. Esse contém aí, foi eles que inventaram e colocaram na confissão de fé do Inário 5. Agora, o assunto que nós vamos tratar aqui, irmão, outra coisa. Luiz Carlos chamou favor imerecido de tola, né? Porque ele não conhece a Bíblia, irmão. Não conhece a Bíblia. Nas epístolas de Paulo, ali quando nós lemos, nós encontramos ali o favor imerecido. Favor imerecido, por quê? Porque o mérito não é do homem, o mérito é de Cristo. É como uma pessoa está numa prisão, irmão, está preso ali e não tem como sair dali. E alguém vai e paga para ele sair e tira ele da prisão gratuitamente. Quer dizer, ele recebeu um favor que ele não merecia. Então isso significa favor imerecido da graça. Mas o nosso assunto de hoje aqui é o seguinte: Deus nos ouve. É pelo que nós fazemos ou pelo que Cristo fez na cruz. É este o nosso assunto de hoje. Estas expressões, irmão, que você tem que trabalhar na construção, você tem que fazer visita para os enfermos, entendeu? Para acumular o crédito lá no céu, para que quando você tiver necessidade, você recorra àquele crédito. Irmão, isso não é bíblico, irmão. Isso é antibíblico. Deus nos ouve, não é pelas coisas que fazemos, é porque Cristo fez. Irmãos, nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Cremos mediante a fé. A fé, ela é a causa instrumental da salvação. É por essa causa instrumental que nós nos apropriamos da causa meritória, que é o sacrifício de Cristo. Então, irmãos, quando nós cremos, a justiça de Cristo foi imputada em nós. Então, nós temos duas imputações. Primeiro, a nossa conta era impagável. Cristo, nossa conta foi creditada na conta de Cristo, na cruz. Entendeu? Foi ele quem pagou o nosso preço. O nosso pecado, que não tínhamos como nós
pagar. Ele morreu para cancelar, pagar esta dívida impagável que era o nosso pecado. Que o nosso pecado era grande. Então, ele pagou. Por quê? Porque ele morreu no nosso lugar. O nosso pecado, nós merecíamos ser morto, ser lançado no inferno. Mas Cristo, ele praticou o sacrifício que chamamos a morte substitutiva. Ele morreu no nosso lugar para pagar as nossas dívidas. Então, as nossas dívidas tinham sido pagas. Nós tínhamos sido inocentados pela morte de Cristo. E o que Cristo fez? Aí vem a segunda imputação. Deus pegou a justiça de Cristo e aplicou ela em nós. Então, quando Deus olha para nós, Deus já não vê mais um réu, mas Deus vê um filho. E quando Deus olha e vê a justiça de Cristo em nós, aí nós somos colocados como justo. Como justo. A nossa justiça, nós só somos justos por causa da justiça de Cristo. E aí nós temos outra parte que está, 2 Coríntios 5:21, e Cristo morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo, sobre Ele. Por isso que diz a palavra de Deus. No Velho Testamento, o pecado era coberto. No Novo Testamento, João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado foi tirado de nós, irmão. Agora nós somos justos. Aí temos a parte da nossa conta. Aí Cristo pegou o seu mérito e depositou na nossa conta. Então Deus nos ouve. Por quê? Porque o mérito de Cristo está depositado na nossa conta. Isso que o Mazola falou aí no Brai, que nós temos que fazer as coisas, que para Deus nos ouvir, para Deus nos atender, isso tudo é mentira, irmão. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Deus nos atende e nos ouve por causa que o crédito está depositado na nossa conta. O que é que está depositado? Todo o mérito de Cristo foi depositado na nossa conta. Então Deus nos ouve e nos atende por causa do mérito de Cristo. Porque nós somos filhos. As nossas obras, elas não passam no crivo de Deus. O que nós fazemos, o que nós praticamos, não passa no crivo de Deus. Então, para terminar aqui, vamos ler qual é as obras que nós temos hoje. Não é obra pessoal que nós praticamos. Não, irmão. Vamos ver aqui o que é que o apóstolo Paulo fala para nós aqui. Em Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10. Vejamos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos
feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andasse nela. Então aqui fala, fomos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é o meio da salvação, é a causa instrumental pela qual nós nos apropriamos da graça de Deus. Não vem de vós, não vem das obras, entendeu? Para que ninguém se glorie. Fomos feitura sua, criado em Jesus Cristo para as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas para boas obras. As boas obras é uma evidência daquele que creu em Cristo, daquele que é salvo. Então as boas obras são a evidência, mas elas não nascem em nós, ela nasce na graça, ela nasce nos regenerados, naqueles que foram regenerados, que foram salvos, se arrependeram. Então aí aparece as boas obras, irmão. As boas obras, ela nasce, elas brotam da regeneração. Então, não é igual o Mazola falou, nós temos que praticar isso para acumular. Não acumula nada, irmão. Não acumula nada, irmãos. O nosso crédito não é nós que depositamos. Igual ele fez uma analogia de uma conta. É igual você abre uma conta, põe lá o dinheiro e a hora que você necessita, você vai tirar. Então, aí não é salvação, irmão. Salvação pela graça. O crédito não foi nós que depositamos, foi Cristo, pela sua morte, pelo seu sangue, que depositou na nossa conta. Nós temos na nossa conta o mérito de Cristo. É o crédito que foi depositado por Cristo na nossa conta, através da sua morte, através de nós ser resgatado. Ele nos resgatou, nos justificou, nos declarou justo no tribunal florense e judicial de Deus. Por isso, justificação significa uma declaração que você é justo e que a irmã é justa. Quando você creu, por quê? Porque os seus pecados foram cancelados. Você foi inocentado através da justificação. Você foi inocentado e agora foi atribuído a você a justiça de Deus. Você foi vestido com a justiça de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê não a sua justiça, mas Ele vê a justiça de Cristo. E é por isso que Ele te recebe como filho, porque você foi inocentado. Olha aí que aconteceu a propiciação. A propiciação é a aplicação do benefício do sacrifício de Cristo para apaziguar Deus, porque Deus estava irado contra você, Deus estava irado contra nós. O que fez Deus não ser irado contra nós, ser favorável a nós, foi a aplicação da morte de Cristo na nossa vida. Então, irmãos,
Deus não ouve você por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E você tem um crédito eterno já depositado na sua conta, pelo mérito de Cristo. Tudo é o mérito de Cristo. O que nós fazemos por irmão? Por que nós fazemos? Porque somos salvos. É a essência do salvo. É ajudar uns aos outros, dar a mão para o irmão que está em dificuldade, um irmão que está em guerra, em luta. A missão nossa como salvo é ir lá, dirigir a ele uma palavra de consolo, ajudar quando ele não tiver, olhando para ele está em necessidade, vamos ajudá-los, porque esta é a missão da igreja, é a missão dos salvos. Por isso que diz assim, a palavra de Deus: andai em espírito e não obedeçais à concupiscência. Andar em espírito é andar na obediência da palavra, obedecendo a palavra de Deus, como disse o Senhor: sereis meus discípulos se fizerdes tudo o que vos mando. Então, irmão, Deus te ouve, Deus te atende. Todos que creram em Cristo, pode ser o irmão mais fraco, a irmã mais fraca que tiver na igreja, o mesmo crédito que um forte tem, você que é fraco, você tem. Está lá, Cristo depositou o seu mérito eterno, porque o mérito de Cristo é um mérito eterno. Então o crédito que você tem é um crédito eterno que Cristo depositou na sua conta através da sua morte e do seu sangue. Isso acontece quando você crê em Cristo. Quando você crê em Cristo, esse crédito já está automaticamente depositado da sua conta. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.